2 sapatos encharcados, uma mala contendo apenas roupas amassadas e $300 dobrados em um envelope esquecido no bolso. Foi aquilo que restou quando a porta se fechou atrás dela, e o mundo que ela conhecia virou o som seco de madeira batendo na chuva. A casa que, por 12 anos, Clara chamou de lar, com seus quadros gastos, a máquina de café que rangia de manhã e a prateleira onde ele guardava os troféus da empresa, tornou-se numa única noite um campo minado de lembranças. Cada objeto parecia acusá-la. A escova de dentes ainda na porta do armário, o vestido que ela deixou na cadeira da suíte, o desenho infantil emoldurado que ela dera ao marido no primeiro aniversário de casamento, quando acreditava que o amor se construía em pequenos gestos eternos. Ela vira a expressão de Rodrigo antes de a porta bater. Havia ali um desprezo leve, como se retirasse um pedaço inútil de algum lugar que ele julgava seu. Atrás dele, no reflexo do vidro da porta, Clara viu um vulto novo. Vanessa, de batom vivo e riso estudado, com a mão apoiada no ombro dele como se ocupasse um trono já conquistado. Não houve gritos prolongados, nem cena teatral. Apenas ordens curtas e precisas, tomadas de posse como quem retira móveis de uma casa vazia. Rodrigo falou de números, de divisão de bens, de pragmatismo. Quando mencionou os anos compartilhados, foi como quem fala de um projeto falido, não de uma vida. E então, com a frieza cansada de quem já havia ensaiado a frase, disse: "É melhor assim, pega suas coisas e vai." Chovia com força. O som da tempestade era uma cortina que abafava qualquer tentativa de explicação. Clara fechou a mala com dedos que tremiam e ouviu o zíper. Um som doméstico, minúsculo, e no entanto final. Jogou um olhar para a foto do casamento, para os planos que um dia rabiscara em guardanapos de restaurante. Havia sonhos escritos com tinta que agora borrava. Não houve cena de confronto porque não houve mais razão para convencer. Ela saiu, com a mala na mão, e a casa ficou para trás como alguém que fecha a porta de um passado que decide não assistir. Dia da expulsão. Na calçada, a chuva parecia pesar mais sobre o corpo. Clara não procurou abrigo. Caminhou até o ponto mais próximo, sentou-se no banco encharcado e deixou a água escorrer pela gola. Abriu a mala e contou o dinheiro. R$ 300. 3 notas amassadas. Era um número que representava a fragilidade do presente e a impossibilidade do retorno. Ela não chorou de imediato. A agitação dentro de si era uma mistura de incredulidade e algo mais antigo, o peso de anos de abdicação. Lembrou-se então de quando deixara de lado o último semestre da faculdade de arquitetura por razões que à época pareciam nobres. Rodrigo tinha pedido que ela fosse a dona do lar enquanto ele tocava os negócios. Ela acreditara que o amor era uma troca justa. Sacrificou projetos, deixou efetivos no escritório, desistiu de clientes que poderiam ter sido portas abertas. Na cabeça dela, tudo aquilo era investimento naquilo que se julgava uma vida a dois. Agora, sentada na calçada molhada, as memórias vinham em flashes. Noites em claro rabiscando plantas antigas, as mãos cobertas de gesso de parede em um projeto que nunca viu concluído. O riso abafado quando ele trazia problemas do trabalho, e ela dizia: "Amanhã eu resolvo." Havia também pequenos sinais que ela preferira não ver. Telefonemas que não atendia, convites que recusava, renúncias transformadas em normalidade. Como flores murchando, os sonhos foram se apagando sem um aviso. Um carro freou ao lado do ponto. Um casal com guarda-chuva grande, indiferente, lançou um olhar de pena que durou 1 segundo e seguiu. A rua parecia de outra cidade. O bairro onde vivera tanto tempo agora a observava com um misto de curiosidade e julgamento silencioso. Como pôde deixar-se reduzir a tão pouco? Parecia perguntar à calçada. Clara, naquele instante, não tinha resposta. Apenas um corpo molhado e uma insistente sensação de invisibilidade. Mas aquilo foi só o começo. CTA suave, após o primeiro bloco. Se essa história mexe com você, deixe um comentário com a palavra renascimento. Ponto de ônibus, madrugada, logo após a expulsão. As horas que se seguiram foram de uma quietude elétrica. Clara permaneceu sentada até perceber que o frio começava a anestesiar os músculos. Havia um barulho distante de buzinas, o canto de um cachorro, as luzes amareladas que tremulavam nas janelas. Tinha consigo apenas a mala, o casaco encharcado e os $300. No bolso interno, um pequeno bloco de notas com esboços antigos, plantas diletantes, traços de uma arquiteta que ainda vivia ali, sob a poeira das renúncias. Ela abriu o bloco e deixou a chuva apagar as linhas. Naquelas páginas estava a versão de si que recusara ser.
Havia desenhos de uma ocupação comunitária, de uma praça feita para crianças, um centro de convivência com telhado que captava água de chuva e bancos feitos de paletes. Era tudo rudimentar, ideias ainda cruas, mas com um fio de integridade que agora, na noite fria, lhe deu um calor sutil. Não estava sozinha naquele estoque de sonhos. Havia pessoas, havia planos que respiravam a possibilidade de sentido. Enquanto isso, longe dali, na sala ampla de uma casa com janelas altas, Dona Helena folheava uma revista de arquitetura quando encontrou, entre fotos de projetos, um recorte que a fez parar. Era uma manchete pequena, sobre uma intervenção urbana liderada por uma jovem arquiteta em uma periferia. Um trabalho humilde, eficaz. O nome da autora aparecia no rodapé. Clara Lira. Helena lembrou-se de um rascunho visto anos atrás, de um desenho infantil que um sobrinho trouxera de volta de uma visita à escola. A mão era talentosa, a visão, rara. Algo naquelas linhas chamou sua atenção como um leve puxão. No ponto, o celular de Clara tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu sem muita esperança, com uma voz que parecia vir de outro corpo. Alô? Do outro lado, uma voz cálida e firme. É a Clara Lira? Meu nome é Helena. Eu vi um trabalho seu. Está em condição de conversar? Clara demorou a entender. A voz de Helena não tinha reconhecimento imediato. Não havia parentesco nem obrigação. Havia, sim, uma familiaridade em ouvir alguém pronunciar seu nome, não apenas como relator de perdas, mas como alguém que conhecia o valor de um nome. Helena pediu para descrevê-la brevemente, e Clara, meio envergonhada, contou a versão curta, a versão que cabia num telefone. Fui casada, saí de casa, tenho um pouco de dinheiro, sei desenhar. Havia sinceridade contida ali, sem apelo, apenas constatação. Helena era direta. Venha para cá, não posso prometer milagres. Posso oferecer teto por uns dias, comida quente e uma conversa verdadeira. E se você topar, um trabalho na Lira. Precisamos de gente com olho e vontade. Pode vir? Clara hesitou. Aceitar significava admitir a própria derrota em voz alta, abrir a porta para estranhos. Negar significava retorno à chuva, continuar a enumerar ruínas no ponto de ônibus. Entre uma respiração trêmula e outra, respondeu. Sim. Viagem até a mansão. Madrugada que clareia. A casa de Helena ficava do outro lado da cidade, num bairro onde as árvores desenhavam sombras longas e as fachadas conservavam algum respeito pela história. O carro que buscou Clara era sóbrio. As luzes do lençol noturno passavam por vitrôs e transformavam-se em quadriculados de silêncio. Naquele percurso de 20 minutos, Clara observou o reflexo das gotas no vidro e pensou nas pequenas tralhas que carregara. A mala parecia um relicário de uma vida que podia, se tivesse sorte, virar matéria-prima. Helena não era uma mulher de gestos grandiosos. Ao contrário, tinha mãos que pareciam terem trabalhado com papéis, livros e plantas. Recebeu Clara na portaria com um chá de erva cidreira e um olhar que mediu sem condenar. A mansão, porém, não era ostentação vazia. Havia prateleiras repletas de catálogos de obras sociais, fotos em preto e branco de praças, certificados de projetos comunitários. Ali, riqueza e propósito andavam lado a lado. O chá aquecia, e com ele veio a sensação de que havia, pela primeira vez naquela noite, um fio de humanidade para segurar. Dentro da edícula que Helena reservou para os primeiros dias, Clara enxugou o casaco, esticou-se sobre um sofá-cama e deixou os olhos fecharem por alguns minutos. O cheiro da madeira era novo, aconchegante. No bolso do casaco, o envelope com as notas parecia pequeno e ridículo, mas agora reluzia como um símbolo de recomeço. Helena falou dos termos com calma. Abrigo provisório, trabalho inicial na construtora Lira, possibilidade de retomar estudo mediante avaliação. Havia também uma proposta concreta, ajuda para refazer o currículo, uma indicação a um curso técnico que poderia ser custeado pela empresa e a promessa de um espaço físico, um galpão onde voluntários e jovens poderiam aprender a transformar resíduos em mobiliário urbano. Nada de promessas fáceis. Helena disse, eu não retiro a dor, ofereço chão e ferramentas, o resto depende do trabalho. Clara aceitou. Não era o futuro que planejara aos 20 anos, com prêmios em mente e projetos elegantes prontos para mudar horizontes. Era um futuro de mãos na massa, de iniciar novamente. Havia, ali, uma espécie de dignidade quase inaudível. A chance de reerguer-se pela competência. Naquela primeira noite, antes de dormir, Clara voltou a folhear o bloco de desenhos. Em uma página havia um esboço de um pequeno centro comunitário com oficinas para mulheres.
costura, marcenaria, capacitação. Aquilo lhe trouxe um nó na garganta. A imagem parecia mais palpável ali do que os quadros caros naquela casa onde crescera em status. Clara pensou em como a vida pode, por vezes, reorganizar prioridades. Primeiros dias na lira. Primeiros cheiros de obra. Nas semanas que seguiram, Helena fez algo que raramente se vê em gestos de poder. Colocou Clara no caminho do trabalho diário. Não lhe deu um cargo pomposo, nem uma mesa com vista. Colocou-a em canteiros, ao lado de pedreiros, marceneiros e engenheiros que, no começo, a trataram com a distanciada curiosidade que se tem com quem chega, com um passado brilhante e mãos inexperientes. Clara aprendeu a carregar sacos de cimento, a medir vãos, a ler uma planta com pressa. Havia humilhações pequenas, olhares que perguntavam se ela realmente sabia, e vitórias discretas, um corte de madeira perfeito, um detalhe de encaixe que só quem desenhou consegue prever. Helena acompanhava de perto, mas deixava que fosse o suor de Clara que falasse por ela. Qualquer projeto começa por entender o chão onde pisa, disse numa das visitas a uma obra de reforma de um centro comunitário. Se você aprende a ouvir o material, o restante vem. Essas palavras, repetidas em momentos distintos, foram aos poucos enraizando-se na prática de Clara. Ela recebeu um pequeno ateliê, ferramentas básicas e a liberdade de escolher um primeiro projeto. Redesenhar um abrigo de idosos que a construtora Lira assumira como responsabilidade social. Seu plano era simples e autoral. Bancos com encostos ergonômicos, iluminação que respeitasse o ciclo do dia, pequenas hortas internas para ervas e chá. A imprensa local notou o gesto da Lira. Uma matéria discreta descreveu a iniciativa e mencionou o nome Clara Lira como responsável técnica da reforma. Foi uma nota curta, mas suficiente para reacender nas redes conversas sobre mulheres na arquitetura e na liderança de obras sociais. Amigos de faculdade, antigos colegas, começaram a enviar mensagens tímidas, elogiando a coragem de alguém que reaparecia nas pontas de notícia. Flashback. A escola técnica. O primeiro traço. Houve momentos que a lembrança assumia forma concreta. Em uma madrugada de chuva, enquanto medindo uma parede, Clara lembrou-se de quando tinha 16 anos, numa sala da escola técnica onde rabiscara um centro cultural para o bairro, envolvendo praças e oficinas. Seu professor a acusara de pensar pequeno demais para a cidade. Disse que projetos grandes eram para quem buscava fama. Aquilo a ferira, mas também plantara um traço de resistência. Hoje, quando transformava um abrigo em lugar com dignidade, sentia que aquele esboço de juventude encontrara sua hora. O trabalho se tornou forja. Clara estudou à noite. Livros emprestados, apostilas, vídeos. No início sentia vergonha de não saber terminologias simples. Logo, a vergonha transformou-se em curiosidade. Nas manhãs seguintes, a conheciam como a mulher que carregava, além da mala, uma pilha de cadernos de anotações sobre gestão de obras, economia circular e técnicas de requalificação urbana. Alguns engenheiros riram, outros começaram a consultá-la. Pequenas vitórias consolidaram-se. Um laudo que reconhecia a viabilidade de uma solução proposta por ela, uma verba municipal aprovada após sua defesa, o agradecimento de uma coordenadora do abrigo que, ao ver os bancos prontos, chorou baixinho. Nasce um projeto, o Galpão das Mulheres. 2 meses depois, com a colaboração de Helena e com apoio de alguns parceiros, Clara transformou um galpão esquecido num centro de formação para mulheres. O projeto, batizado provisoriamente de Oficina Esperança, aproveitou materiais reaproveitados para criar móveis, bancadas e brinquedos. A oficina virou, aos poucos, um espaço de conversas, aprendizados e trocas. Ali, mulheres que voltavam ao mercado de trabalho encontravam algo além do treinamento técnico, reencontravam respeito, autonomia e uma rede de suporte. Para Clara, ver mãos que antes não acreditaram em si mesmas segurarem ferramentas foi um reconhecimento íntimo maior que manchetes. A imprensa local agora escrevia matérias mais compridas. Havia depoimentos de vizinhos, pequenos vídeos de inauguração, sorrisos que convertiam-se em testemunhos públicos. O nome de Clara aparecia com mais frequência, e sua imagem, uma mulher de olhar firme e mãos marcadas por trabalho, passava a ser associada a uma nova maneira de pensar projetos, com alma e técnica lado a lado. As primeiras reações do passado, com a ascensão discreta de Clara, chegaram também ecos do passado. Uma foto num jornal de negócios mostrou Rodrigo em uma pose tensa, com a expressão de quem tenta esconder ruínas. A empresa dele, outrora sólida, enfrentava cortes e desinvestimentos. Vanessa, que surgira como sinal de prosperidade, passou a aparecer em matérias de sociedade com menos brilho, sua ambição parecendo apertar-se contra portas que se fechavam.
As pequenas notícias sobre quedas econômicas não eram motivo de regozijo para Clara. Eram lembretes de que escolhas têm consequências, que o caminho da empatia ou da ganância desenha destinos distintos. Ela não torcia pela desgraça alheia. O que lhe interessava era traçar um caminho oposto, aquele que transformava poder em responsabilidade. Numa manhã clara, ao entrar na oficina para checar uma peça, ouviu a voz de Daniel pela primeira vez num canteiro. Era um engenheiro de postura calma, olhos atentos a detalhes e a quem dias de obra já haviam dado respeito. Havia companheirismo na interação. Ele questionava as soluções técnicas com curiosidade, ela respondia com detalhismo e visão de usuário. Havia um cuidado mútuo que não se apressou em rótulos. Daniel ofereceu ajuda em um projeto estrutural complexo, e com o tempo, tornou-se parceiro de trabalho, e depois, algo mais suave, um afeto que não exigia reparação de passado. A relação entre os dois cresceu no ritmo do respeito e da admiração. O primeiro discurso público, um ano após a noite da expulsão, numa inauguração modesta do galpão, Clara subiu ao pequeno palco improvisado. Havia moradores, voluntários, integrantes da prefeitura e, entre eles, repórteres. Ela falou com a simplicidade de quem conhece o terreno da própria dor e quer transformá-lo. Relembrou que ninguém reconstrói sozinho, que as paredes ganharam forma porque mãos diversas aceitaram o trabalho, que dignidade se constrói em passos pequenos e constantes. O discurso foi firme, sem veleidades de revanche. O que construímos aqui não é para punir, é para transformar. É para que outras mulheres, quando chegarem com suas malas, encontrem mais do que abrigo, encontrem um lugar para ser. As palmas não trouxeram alívio total. Trouxeram responsabilidade. Clara sentiu que, naquele ponto, seu caminho começava a se entrelaçar com vidas que agora dependiam de sua coragem diária. Trabalhos, noites e reconhecimento público. Uma escada em construção. Os anos que se seguiram foram de trabalho intenso e visibilidade crescente. Havia cursos, reuniões com secretarias municipais, projetos que exigiam orçamentos, planilhas e, sobretudo, gestão humana. Clara formou-se formalmente em um curso técnico apoiado pela Lira, com menção honrosa no trabalho final por propor soluções sustentáveis e de baixo custo. Aos poucos, concursos e licitações que antes lhe eram inacessíveis abriram espaço. A qualidade do trabalho falou mais alto que o passado conjugal. Helena permaneceu como figura tutelar. Não uma mãe controladora, mas uma mentora que oferecia conselhos e espaço para erro. Em jantares discretos, contava histórias de obras antigas, de como comunidades podem transformar terrenos baldios em pontos de vida. Em troca, pedia que Clara não perdesse a humildade de tocar o chão. E enquanto a imagem pública de Clara crescia, Rodrigo observava de longe, sentindo o fracasso das estratégias que antes julgara infalíveis. Ele sentia vergonha, e com a vergonha um desejo confuso de reparação que não sabia como formular. Em silêncio, visitava bares e consultores, tentando recuperar algo que já teria, talvez, outro nome: integridade. Um telefonema que reabre portas. Certa tarde, um telefonema colocou em pauta a possibilidade de Clara assumir maiores responsabilidades dentro da Lira. Helena propôs que, se ela aceitasse, haveria uma transição, participação na gestão de projetos sociais, espaço para apresentar projetos próprios e, mais adiante, um plano de mentoria para outras mulheres. A proposta era concreta e acompanhada de confiança real, contrato, condições e uma promessa de investimento. Era o reconhecimento do mérito e do trabalho, não um prêmio da sorte. Clara leu a proposta como quem lê a planta de uma casa. Avaliou vãos, suportes, possibilidades de ampliação. Aceitou com a sobriedade de quem entende que assumir poder traz obrigações. Não havia prazer sádico em sua aceitação. Havia apenas a consciência de quem deseja transformar aquilo que possui em ferramenta de bem comum. Transição natural e espaço para o que virá. Meses de trabalho e organização se seguiram. Os projetos ganharam cronogramas, equipes e a visibilidade própria que a competência constrói. Clara agora lidava com pressões administrativas, prazos de execução e a coordenação de vidas. Era um exercício de liderança que testava sua paciência e consolidava sua visão. A vida que se desenhava tinha menos espaço para teatro e mais espaço para decisões difíceis, cortes orçamentários, escolhas de fornecedores, horas destinadas a ouvir uma moradora que precisava de uma vaga de emprego. E foi nesse contexto de trabalho consolidado, com rostos que dependiam de sua gestão e com notícias que ressaltavam seu nome, que 5 anos desde a noite da expulsão começou a aproximar-se com sinais concretos. O tempo não apagara a dor, mas desenhara uma linha de continuidade que transformava feridas em força.
Na tarde em que o calendário marcou o 5º ano daquela noite, uma chuva fina começou a cair. Clara estava numa reunião para ajustar os planos do que hoje era chamado oficialmente de Instituto Helena. Um projeto maior, que incorporaria o galpão, o abrigo e novas oficinas de capacitação. A sala estava cheia de plantas, maquetes e rostos atentos. Alguém comentou, quase em tom de surpresa, sobre um leilão de um imóvel antigo, cuja posse remetia a um passado que tocava, sem que soubessem alguns ali presentes, e então ele reapareceu. A menção foi mínima no começo, um sussurro entre jornalistas à espera de novidades sobre o instituto. Depois veio a informação que fez o ar da sala ficar mais denso. Rodrigo estaria na área. Havia rumores de que buscava reabilitar seu nome, buscar contratos, talvez até tentar um projeto comunitário para recuperar respeito. A notícia, no entanto, trouxe menos curiosidade sobre sua situação financeira, e mais um estranhamento silencioso entre quem lembra como se parte uma casa. Ele havia deixado aquela decepção ao vento, e agora o vento soprava de volta, trazendo-o para o quadro da vida pública, como um personagem que aparecera num ato que não mais lhe cabia. Clara sentiu um frio que não vinha da chuva. Não era medo. Era a sensação de que um capítulo antigo finalmente bateria à porta. Não era vingança o que fervilhava, mas a expectativa de verificar o que o tempo, as escolhas e a justiça, essa, lenta e cotidiana, haviam construído em reputações e destinos. A narrativa tinha avançado, da expulsão ao ponto de ônibus, do telefonema que restituíra uma chance ao trabalho árduo, da oficina que se tornou lar coletivo, aos primeiros sinais de que o passado queria conversar. Restava, porém, a possibilidade de escolha, reagir com ira, com escárnio, com esquecimento, ou transformar a história em algo maior que uma revanche. E foi com esse peso delicado que Clara saiu da sala de reuniões naquela tarde. O céu chorava uma chuva miúda. Ela apertou o casaco, olhou para as mãos marcadas pelo trabalho e por um instante voltou ao desenho infantil que guardara por anos. Havia nele ainda a mesma visão. Não construir paredes para aprisionar pessoas, mas abrir portas para que vidas pudessem atravessar. O carro que a levou de volta à oficina passava por ruas onde a cidade se mostrava como palco de possibilidades e ruínas ao mesmo tempo. Lá fora, as gotas desenhavam trilhas nas janelas. Dentro dela, um silêncio novo, não de espera, mas de atenção. Algo estava para acontecer. Ela sabia disso, mas não sabia ainda de que forma. Na entrada do galpão, ao tocar o batente, Clara sentiu o peso do amanhã sobre os ombros. Não era ameaça. Era responsabilidade. E pela primeira vez desde aquela noite de chuva, sentiu que podia responder ao passado não com palavras que ferem, mas com atos que edificam. A porta fechou-se atrás dela. O mundo por ora aguardava em silêncio. 5 anos depois, o céu parecia levar consigo os últimos vestígios da chuva daquela noite que mudara tudo. Clara caminhava pelo corredor do Instituto Helena com as mãos nos bolsos do casaco, sentindo sob a sola do sapato o eco de passos de mulheres que, ao longo dos anos, haviam atravessado aquele mesmo piso com objetivos distintos, algumas apenas buscando um almoço quente, outras entrando para a primeira aula de carpintaria da vida. O corredor estava enfeitado com fotos, sorrisos, cortinas de máquinas de costura, painéis de madeira reaproveitada convertidos em brinquedos escolares. Cada imagem era um troféu silencioso de pequenas vitórias. Naquele dia havia uma movimentação diferente. Repórteres aguardavam do lado de fora, a prefeitura mandara um representante para assinar um termo de cooperação, e uma pequena equipe do banco truncava papéis sobre a mesa da diretoria. Entre planilhas e orçamentos, alguém entrou correndo, ofegante. Tem uma notícia sobre o leilão. Falam que o imóvel foi colocado à venda por dívida tributária. É a casa, a antiga residência dos Lira. A menção fez com que o ar parecesse mais denso. Clara sentiu o peito apertar, não por nostalgia de posse, mas pela oportunidade que aparecia, a chance de decidir o que fazer com um símbolo que havia sido palco da noite em que tudo se partira. 2 meses antes, o cartório já havia publicado o edital do leilão. Imóvel localizado no bairro onde Clara crescera em status, área nobre, edificação com fachada histórica, inventário complicado por dívidas e hipotecas. Para muitos era apenas um ativo. Para Clara era uma circunstância moral. Poderia comprar para retomá-lo como um monumento à dor, ou comprá-lo para transformá-lo e devolver ao seu entorno algo útil. Ela escolheu a segunda opção.
2 anos de trabalho dedicado e reconhecimento público tinham moldado a sua resposta. A Lira, agora com sua participação à vista, estruturara uma subsidiária voltada para projetos sociais e requalificação urbana. O Instituto Helena havia criado um fundo próprio com doações privadas, pequenas verbas públicas e parte dos lucros de projetos sustentáveis para possibilitar intervenções. A aquisição do imóvel no leilão seria feita de forma transparente, com parecer do Dr. Arnaldo, depósito calção conforme exigido em edital e publicação de intenção de uso. Transformar o imóvel em casa de acolhimento e centro de oficinas. Nada oculto, nada sorrateiro. Essa foi a condição que Clara impôs a si mesma e apresentou aos conselhos que a acompanhavam. A preparação para o leilão tomou semanas. Dr. Arnaldo, trajando um sobretudo discreto e com pastas cheias de pareceres, explicou o protocolo. Existe o leilão judicial e o extrajudicial. Neste caso, é um leilão judicial decorrente de execuções fiscais. Você precisa apresentar calção, geralmente 10% do valor de disputa, e manter a documentação que comprove o destino social do imóvel. Haverá outros interessados. O lance final é público. O arrematante deve estar preparado para registro em cartório e impostos incidentes. Clara ouviu com atenção, anotando cada passo. O processo, disse ele, era técnico, demorado e exigia disciplina. Era também uma oportunidade de legitimar a ação, comprar o patrimônio para a comunidade, não para a vaidade. Na véspera do leilão, Clara revisou o projeto de intervenção do imóvel com a equipe. Havia plantas que previam acessibilidade, salas para cursos, dormitório temporário para mulheres em situação de vulnerabilidade, uma cozinha comunitária e um auditório para palestras. O projeto incluía soluções de reaproveitamento de água e painéis solares discretos que mantinham a estética original. Cada detalhe foi pensado para que o edifício respirasse função e acolhimento, não ostentação. À noite, antes de dormir, ela passou os dedos pela capa de um caderno onde há 5 anos rabiscara sonhos. Agora, as ideias tinham medidas, custos e cronogramas. Era a materialização do que aprendera a fazer. Transformar dor em benefício coletivo. Dia do leilão, manhã clara, cartório cheio. O salão do fórum estava frio, mas agitado. Havia empresários, advogados, um corretor que alardeava possibilidades de transformar o espaço em edifício residencial e pequenas equipes de jornais regionais. No balcão, funcionários conferiam documentos. O leiloeiro, com voz formal, leu o edital. Clara entrou com calma, acompanhada de Helena, Daniel e Dr. Arnaldo. Para alguns presentes, sua presença ali era surpreendente. Aquela mulher de mãos marcadas, cuja história já correra em reportagens sobre requalificação urbana e igualdade de gênero, dispunha-se agora a disputar um ativo valioso em praça pública. Houve lances rápidos e tensos. Empresários que vinham de outras cidades erguiam-se, cotejando cálculos, avaliando o retorno. Clara apresentou seu lance com tranquilidade estudada. Em determinado ponto, soube-se que Rodrigo estaria no andar superior do fórum, acompanhado por Vanessa e por sua irmã, Dona Araci. Rumores que se espalhavam com a rapidez de quem espera o confronto. Rodrigo, por sua vez, aparecera ao local com uma expressão que mesclava desespero e cálculo. Seus recursos diminuíam, seus antigos parceiros haviam se afastado, e a reabilitação do nome social lhe parecia uma corrida contra o tempo. Os lances foram subindo. Em um determinado momento, quando já se desenhava a possibilidade de perdê-lo para um grupo interessado em transformar o imóvel em condomínio, Clara sentiu o peso da pergunta que fizera seu pulso firmar. Se eu não pudesse comprar, ainda assim teria a obrigação de deixar o patrimônio em mãos que o tornariam acessível? A resposta foi óbvia em sua cabeça. Quando o martelo finalmente caiu, o som não foi de triunfo pessoal. Foi o encerramento de um processo público, com regras observadas e cheques feitos. Clara arrematara o imóvel. Havia quem aplaudisse discretamente, quem a olhasse com curiosidade e quem murmurasse críticas, mas o aspecto legalmente correto protegia a ação. No corredor do fórum, após homologação, Rodrigo cruzou com ela. Não houve cena espalhafatosa. Ele parecia menor do que nas lembranças, não por tamanho, mas por presença diminuída. Os olhos dele, no entanto, brilhavam com a humilhação não só de ter perdido algo, mas de ver o que perdera agora tomado por quem ele considerara frágil. A voz, quando veio, foi baixa, quase suplicante. Clara, eu não sabia que... Ela não levantou o tom. A resposta saiu firme, contida. Não foi minha intenção recuperar para erigir um troféu. O lugar vai servir a quem precisa aprender a se reerguer. E assim seguiu acompanhada por Helena, que apertou sua mão com ternura firme,
E por Daniel ao lado, um apoio presente, calmo. A compra foi registrada, os pagamentos feitos conforme a lei, e a notícia correu em manchetes de jornais locais. Ex-esposa requalifica imóvel histórico para instituição social. Algumas colunas criticaram a ação, apontando interesses políticos. Outras celebraram como exemplo de transformação. Para Clara, nada seria tão simples quanto manchetes poderiam sugerir. O trabalho de verdade começava ali, com orçamentos reconstruídos, licenças a serem obtidas, vizinhança a ser consultada. Transformar a casa em instituto. Meses de obra, anos de reconstrução. A obra foi intensa, a fachada foi preservada, o interior refeito para receber atividades. Numa manhã, enquanto uma equipe trocava janelas antigas por modelos que mantinham o estilo e melhoravam o isolamento, uma senhora que tinha nascido na rua onde a casa ficava aproximou-se e disse baixinho: "Não imaginei que aquilo poderia servir para tanta gente." A frase, simples, foi mais valiosa que qualquer elogio público. Clara se lembrava de sua própria mãe lavando panelas no fundo de um apartamento menor, sonhando com uma vida estável. Agora, ela sentia que cada esforço desse passado ganhava uma nova tradução. Houveram contratempos. Um projeto de rede elétrica atrasou por falta de fornecedor. Uma licença ambiental demorou por exigência de novos estudos. Um doador prometido recuou. Cada problema exigia articulação, negociação, paciência. A equipe do Instituto cresceu. Instrutoras de costura, marceneiros formados na Oficina Esperança, uma coordenadora social que cuidava das solicitações de acolhimento. O discurso de Clara, que antes soava confessional, agora refletia a experiência administrativa. Era preciso gerir egos, tributar expectativas, lidar com políticas públicas, e ela fazia isso sem perder a ternura. Durante as obras, Daniel esteve ao lado dela em pequenas rotinas, ajudava a resolver nó técnicos, passava noites revisando planilhas e, quando possível, encontrava tempo para comprar café para a equipe. Havia cuidado nas pequenas atitudes, um recado deixado na mesa, um gesto de companheirismo após um dia longo. O que nascia entre eles não foi uma paixão meteórica, mas um respeito que se transformou em afeto. Em conversas noturnas, sobre as pranchas de projeto, dividiram memórias de infância, medos e desejos. Daniel nunca tentou apagar a história de Clara. Ao contrário, admirava sua coragem em transformar dor em estrutura. Enquanto isso, Rodrigo experimentava as consequências de suas escolhas. As empresas associadas a ele enfrentaram execuções, credores bateram a porta, e Vanessa, cuja capacidade de sustentar alianças sempre dependera das portas que se abriam para ela, viu-se à margem de ambientes que antes lhe eram habituais. Não houve cena de desgraça espetacular. O calendário de queda foi administrativo, silencioso, feito de notificações e juízos. Havia, porém, sinais públicos. Em cafés, ele tentava estabelecer conversas que soassem repentinas como reconstrução, mas em seus olhos havia frequentemente a sombra de arrependimento que não se traduzia em ações. 3 anos após assumir a liderança do Instituto, em uma tarde com céu claro, ocorreu a inauguração formal da sede. Havia autoridades, beneficiadas, jornalistas e, no centro, uma multidão de mulheres que já tinham passado pelas oficinas. Clara subiu ao palco montado no jardim da antiga residência. Levantou os olhos e viu entre a plateia rostos marcados pela vida que o Instituto buscava transformar. Respirou fundo e falou com voz serena. Trecho do discurso de inauguração. Quando entrei nesta obra pela primeira vez, há anos, eu tinha uma mala e R$300 no bolso. Desde então, aprendi que reconstrução não é sinônimo de retorno ao passado. É a coragem de transformar onde doeu. Este lugar não será um tributo a feridas, mas um espaço de possibilidades. Aqui vamos formar carpinteiras, costureiras, líderes comunitárias. Aqui vamos ensinar mulheres a colocar a mão no cimento e a opinião no orçamento. Não vim para punir ninguém, vim para oferecer ferramentas. Porque justiça, para mim, significa que quem foi ferido volte a ser capaz de construir. As palmas foram longas. Entre a plateia, Helena enxugou discretamente os olhos. Para Clara, o som era menos uma apoteose do que a confirmação de que seu trabalho, incansável, com noites de estudo e dias de obra, começava a produzir um ciclo de retorno social. Notícias e reações, a imprensa e os depoimentos. Após a inauguração, jornais publicaram longas reportagens. Havia entrevistas com mulheres que agora ganhavam um salário digno, depoimentos de jovens que antes perambulavam pela rua e agora encontravam sentido em oficinas de marcenaria. Uma colunista destacou: não se trata de revanche, trata-se de reinvenção institucional.
Vídeos de antes e depois mostravam a conversão de um dormitório precário em salas de aula com pintura nova e mesas feitas por ex-alunas da oficina. Essas imagens circularam e trouxeram também doações e convites para palestras. Em uma sessão de depoimentos gravada para o acervo do Instituto, Dona Marília, que havia entrado com dificuldade de locomoção, declarou: "Vim procurar um cobertor e achei, além disso, uma razão para levantar da cama e sorrir. Aprendi a costurar e, mais que isso, aprendi que posso decidir meu dia." Pequenas histórias como essa multiplicavam-se e moldavam a narrativa pública de Clara, não como vingadora, mas como construtora de oportunidades. Enquanto o Instituto crescia, havia quem questionasse a moralidade da compra da antiga casa. Críticos nos jornais e em blogs afirmavam que transformar o imóvel do passado em algo comunitário era, de certo modo, uma revanche velada. Clara lia essas colunas com indiferença prudente. Sabia que algumas interpretações, por mais ruidosas que fossem, não abalavam a prática do cotidiano. A réplica calma vinha do trabalho. Mais alunas, mais oficinas, mais relatos reais de vidas que mudavam. A maior retaliação possível, aprendeu ela, era uma vida construída com propósito. O reencontro no portão, Rodrigo e a mansão. E então o passado bateu à porta, mas da forma mais mundana possível. Numa manhã de domingo, enquanto Cecília, uma jornalista que seguira o trabalho do Instituto, fazia uma cobertura leve sobre uma oficina de cerâmica, surgiu um burburinho na rua. Um carro velho estacionara em frente ao portão. O mesmo modelo que, anos antes, refrigerara promessas frustradas. E um homem saiu devagar, olhando para a fachada renovada da antiga casa. Era Rodrigo. A cena que muitos esperavam como confronto, com gritos, acusações e lágrimas, não se materializou de maneira espetacular. Ele ficou parado do outro lado da rua, observando o movimento. Seu rosto não demonstrava a arrogância que o acompanhava a maior parte da vida. Havia na expressão surpresa, quase como um homem que visita um mapa e percebe que perdeu a cidade. Quando a notícia correu, circulou-se a ideia de que ele procurara um recomeço, que talvez se oferecera para colaborar em obras menores para tentar limpar o nome. Na verdade, Rodrigo estava ali porque, na sua cabeça, precisava ver, entender se Clara era apenas uma manchete ou se transformara de verdade. Ao vê-la passar pelo jardim, rumando para a oficina, Rodrigo se aproximou do portão. Atravessou a rua e ficou a poucos metros, olhando. As palavras vieram com dificuldade. "Clara, eu... não sei como dizer." Ela parou, ajeitou o casaco e não deixou que a emoção a governasse. Sua resposta foi direta. "Este lugar não é meu contra você. É de quem precisa. Se você tem algo a dizer, diga como alguém que reconhece o dano e oferece reparação sincera, não como quem busca absolvição fácil." Ele pediu chance, falava de arrependimentos e de vontade de consertar. Tentava justificar escolhas com desculpas sobre ambição e medo do fracasso. Havia remorso, porém também traços de antigo padrão, palavras que buscavam reduzir a responsabilidade. Ela o ouviu, mas não cedeu à tentação de consolo imediato. Afirmou: "O que espera de mim, Rodrigo? Perdão público? Uma reviravolta que cure tudo?" Ele não soube responder. O que pedia, ao fundo, era justamente uma saída para si mesmo, não uma restauração de dignidade para ela. Clara optou pela indiferença ativa. Não o expulsou com insultos. Tampouco o abraçou. Disse apenas: "Viva sua recuperação. Procure ajuda profissional, faça ações reparadoras reais. Aprenda. Não peça a mim para ser o atestado da sua mudança." Depois virou-se e seguiu. Para ela, a decisão foi uma vitória. Não sobre ele, mas sobre o desejo interno de que ele sofresse. Preferiu que o destino fosse restaurador, não punitivo. A compra do imóvel que simbolizava o passado, o processo legal e a transparência. Alguns meses depois, notícias sobre a finalização da compra e a transferência de propriedade chegaram oficialmente ao cartório. A aquisição havia sido realizada conforme os trâmites: proposta pública, depósito em juízo, arrematação homologada. Clara, sempre guiada por Dr. Arnaldo, publicara um plano de uso e aceitou submeter projetos à aprovação do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico por conta da fachada original. Além disso, a compra fora efetuada pela subsidiária da Lira, destinada a projetos socioambientais. Essa estrutura jurídica não perseguia o anonimato. Ao contrário, foi pensada para documentar responsabilidades, garantir prestação de contas e proteger o Instituto de questionamentos que pudessem travar a execução do projeto. A transparência foi crucial. Em reuniões públicas, Clara apresentou planilhas, cronogramas e garantias de que a propriedade não seria símbolo de ostentação, mas instrumento de transformação.
Empresas parceiras foram convidadas a participar com serviços e materiais, e a comunidade local integrou conselhos consultivos para acompanhar a obra. Todo o processo foi registrado em atas e em vídeos, disponíveis para consulta pública. Esse cuidado deu legitimidade à ação, reduzindo acusações de manipulação e mostrando um caminho ético para a aquisição e requalificação. As consequências para Rodrigo. Rodrigo continuou sua trajetória de reconstrução, porém em passos lentos. Não houve redenção súbita nem retorno triunfal. Ele buscou empregos humildes em empresas de menor porte, participou de programas de requalificação para gestores e, em um dado momento, procurou ajuda terapêutica. A queda econômica invariavelmente traz uma lição dura: reavaliar valores. Para Rodrigo, as lições vieram com custo e com humilhação. Havia quem o evitasse. Havia também quem lhe oferecesse uma nova chance com condições. Vanessa, por sua vez, seguiu caminhos distintos. Saiu de cenas sociais cintilantes e buscou um trabalho mais modesto. Não se tratava de retrato de castigo, mas de consequências naturais de escolhas. A vida deu a cada um a responsabilidade por suas decisões. Algum tempo depois, Rodrigo escreveu uma carta pessoal a Clara. Não foi publicada. Ela preferiu manter o documento guardado em sua pasta pessoal. Nele, ele assumia falhas, sem buscar absolvição pública, e descrevia passos que dava para reparar e mudar. Para Clara, a carta foi mais uma confirmação de que as pessoas podem sim procurar mudar quando o sofrimento ensina. Ela respondeu com uma nota curta e adulta. Desejou-lhe sucesso nas novas escolhas e lembranças da importância de não ferir outros em busca de seus objetivos. O período final de Helena, cuidado, morte serena e legado. Helena envelheceu com a dignidade de quem passou a vida erguendo projetos. Seus passos tornaram-se mais lentos, mas a lucidez incontestável. Nos últimos meses, passou grande parte do tempo no jardim do instituto, sentada em uma cadeira de paletes que Clara mandara fazer em homenagem. Um gesto de reconhecimento e gratidão que Helena sempre tratou com olhares úmidos. Havia conversas longas entre as duas, jantares humildes, memórias compartilhadas de projetos antigos. Em certa noite, Helena chamou Clara ao lado da cama e com voz frágil disse: "Você fez aquilo que eu sonhei. Cuide bem. Não solte a mão das mulheres." Clara, segurando a mão de Helena, prometeu: "Prometo. E farei do instituto um lugar onde as oportunidades não se esgotem." Quando Helena morreu, foi numa tarde de outono sem sobressaltos, cercada por quem a amava. Não foi uma cena melodramática. Havia sim silêncio e choro contido. O velório foi simples, como ela pedira, sem ostentação, com muitos depoimentos sobre sua paixão por projetos sociais. Em seu testamento, Helena deixou instruções claras: a transferência dos ativos da construtora Lira, sob condições que protegessem o instituto e garantissem a continuidade das obras sociais. Parte de sua fortuna foi convertida em fundo perpétuo para o Instituto Helena, garantindo apoio a projetos por anos seguintes. Ela pediu também que Clara assumisse formalmente a direção administrativa do Instituto por tempo indeterminado, confiando-lhe o manejo responsável. A morte de Helena não terminou sua presença. Tornou-se uma ausência orientadora, uma bússola para decisões difíceis. Clara sentiu uma dor profunda, mas também a responsabilidade de honrar os valores que Helena plantou. No dia do sepultamento, falando com voz embargada, Clara lembrou uma das frases que Helena lhe repetira: "Trabalho e cuidado são a tradução do amor." E concluiu: "Cuidarei para que esse lugar traduza o amor em oportunidade." A consolidação do legado, o Instituto como casa de transformação. Nos anos que se seguiram à morte de Helena, o Instituto consolidou-se. Surgiram parcerias com universidades para cursos profissionalizantes, convênios com empresas para contratação de ex-alunas e políticas públicas que integraram a instituição a redes de proteção social. O galpão expandiu e a antiga residência, agora completamente convertida, tornou-se sede administrativa, espaço para expoentes culturais e centro de acolhimento temporário. Havia também um programa de mentoria, onde mulheres formadas retornavam para ensinar outras. O ciclo se mantinha. Quem fora apoiada, agora apoiava. Daniel continuou ao lado de Clara, não como sombra, mas como parceiro de escolhas. Em um jantar discreto de aniversário do Instituto, ele falou com carinho e respeito diante da equipe. "Quando eu a conheci, vi alguém que sabia colocar a mão no trabalho. Hoje vejo uma líder que reúne competência e compaixão. É uma honra dividir esse espaço." O aplauso foi curto, sincero.
A relação deles caminhou com passos firmes, estendendo-se para planejamento de família, projetos de moradia social e a pretensão de, um dia, dedicar um tempo a escrever sobre a experiência de gestão comunitária. Vanessa e Dona Araci. Retalhos de reconstrução social. Vanessa, que havia sido figura da alta sociedade, encontrou nova rotina em empregos modestos e, eventualmente, um curso de empreendedorismo oferecido por uma das frentes do Instituto. Não se tratou de um retorno triunfante. Foi um ajuste tênue, marcado por humilhações internas e necessidade de aprender empatia. Ela procurou, em determinado momento, pedir desculpas públicas a algumas pessoas que magoara. Não foi uma cena de redenção absoluta, mas uma mostra de que aceitar responsabilidades e agir com humildade pode ser possível. Dona Araci, por sua vez, teve que lidar com a vergonha social de ver o filho em queda. Aos poucos, reconheceu que havia pressionado por aparências e que isso não era um caminho para sustentar relacionamentos. As mudanças foram pequenas, mas reais. Conversas com netos, participação em conselhos de vizinhança e, por fim, uma carta pública elogiando o trabalho do Instituto que surpreendeu muita gente pela sinceridade. O preço da mudança, tensões internas e crise de identidade. Nem tudo foi suave. Clara enfrentou crises internas de identidade e decisões difíceis. Cortar verba de um projeto que não funcionava, reduzir horários de aulas por falta de patrocínio, desligar um colaborador que não seguia protocolos. Houve noites em claro, lágrimas no banheiro do escritório e dúvidas se o caminho escolhido valia o preço. Nesses momentos, amigos e colegas tornaram-se suporte. Daniel oferecia calma prática, e membros do conselho lembravam que liderar implica decisões impopulares às vezes. Aprendeu a delegar, a reconhecer limites e a cuidar da saúde mental. Também organizou rodas de escuta entre beneficiadas e instrutoras para ajustar metodologias e garantir que o trabalho fosse sempre centrado nas necessidades reais. A justiça simbólica que não é vingança. O que o público muitas vezes chamou de justiça poética, para Clara não foi celebrada por ela como vingança. A aquisição do imóvel e sua requalificação foram vistas por alguns como compensação simbólica, e há quem goste de ironias da vida. Clara, porém, sempre observou que o verdadeiro êxito não estava em tirar algo de alguém, mas em transformar recursos em bem-estar coletivo. Em uma rara entrevista televisiva, ao ser questionada sobre o que sentira ao cruzar com Rodrigo no portão, respondeu: "Meu objetivo nunca foi que ele perdesse nada para que eu ganhasse algo. Foi construir algo que valesse o esforço de levantar cedo. Justiça para mim é quando o mundo tem menos dor porque alguém dedicou seu trabalho para isso." O reconhecimento público, prêmios e críticas. Com o tempo, o Instituto recebeu prêmios de responsabilidade social e convites para palestrar em conferências nacionais. Teve também críticas. Uma parte da sociedade questionava a legitimidade de se apropriar de um símbolo de uma família, mesmo com boas intenções. Clara sabia que sempre haveria interpretações diversas. Ela preferia canalizar energia para trabalho prático e manter os registros das decisões transparentes. Quando recebeu, em uma cerimônia municipal, um prêmio por melhor iniciativa social, disse num discurso contido: "Premiações valem se nos lembram de que há muito trabalho por fazer. Este prêmio é de todas as mãos que erguem esta casa." Aplausos vieram, mas ela evitou a vaidade. O tempo havia ensinado que o melhor reconhecimento vinha das mudanças reais nas vidas, o fechamento ético, a escolha pela dignidade humana. Ao longo de todo o processo, Clara guardou uma regra que Helena repetira: dignidade vem antes de espetáculo. Em decisões delicadas, quando um financiador pediu para colocar sua marca em um setor de acolhimento, ou quando surgiu a proposta de transformar parte do prédio em espaços comerciais para gerar receita, Clara parou e pensou: quem será afetado por isto? E a resposta guiou suas escolhas. Em vez de ceder a patrocínios que poderiam desvirtuar o propósito, preferiu buscar parcerias menores e contínuas. Esse posicionamento garantiu identidade e respeito à comunidade. Epílogo: paz, missão e possibilidades futuras. Anos mais tarde, sentada em uma cadeira no jardim do Instituto, Clara olhava as crianças correndo ao redor de um canto, onde antes havia concreto abandonado. Crianças riam, aprendiam e se sujavam. As mães sentavam-se em bancos feitos na oficina, conversando sobre rotinas e sonhos. Ao seu lado, Daniel, com uma caneca de café quente, comentou algo sobre um novo edital de cidade que poderia trazer mais recursos. Ela sorriu e respondeu com a tranquila convicção de quem havia passado por tempestades verdadeiras: vamos ver o que podemos transformar agora. Sua vida não era livre de lembranças dolorosas. Havia noites em que a memória da porta batendo a surpreendia.
Havia momentos de saudade do que poderia ter sido, mas essas memórias não governavam mais suas escolhas. O que predominava era a consciência de que a dor, quando encarada com trabalho e responsabilidade, podia virar um instrumento de bem. O Instituto crescia, não como monumento ao passado, mas como alicerce para futuros possíveis. A última imagem que ficou para muitos que acompanharam a trajetória de Clara foi simples. Uma mulher de mãos calejadas, sorrindo ao ver uma ex-aluna apresentar uma peça de mobiliário feita na oficina, com os olhos brilhando de orgulho. Diante de câmeras e de jornais, em entrevistas e debates, em discursos e em conversas de corredor, manteve sempre a mesma mensagem: não vim para punir, vim para construir. E se por acaso minha vida venceu, foi porque decidi gastar minhas forças em benefício de outros. E assim, 5 anos depois daquela noite em que um casamento terminou ao som de um zíper, Clara cessou de ser apenas uma vítima de uma história alheia. Tornou-se autora de uma narrativa maior. A de quem transforma perda em política de cuidado. Encontrou no trabalho incansável, na mentoria e na ardorosa necessidade de servir, o que Helena sempre enxergara nela, não a mulher que precisava ser salva, mas a líder capaz de salvar vidas pelo exemplo do trabalho bem feito. Se essa história tocou você de alguma forma, considere apoiar iniciativas que formam mulheres e ofereçam oportunidades reais. Na descrição deste vídeo há um link com sugestões de organizações e projetos semelhantes que merecem auxílio. Compartilhe se puder, para que mais pessoas conheçam trajetórias de reconstrução que transformam dor em futuro.